Olá, seja muito bem-vindo a esse canal no YouTube. Meu nome é José Rangel, sou psicanalista, praticante e professor de yoga e meditação. E a minha ideia aqui com esse canal é a gente falar um pouco sobre saúde mental, sobre espiritualidade, sobre encontro dessas várias linhas de estudo da mente, da espiritualidade, enfim, de como podemos viver melhor, como ter mais qualidade de vida, como saber se cuidar melhor. E para iniciar aqui, esse canal, eu vou falar hoje um pouquinho sobre práticas de autocuidado. Práticas que eu adoto na minha vida há muito tempo, algumas, E espero que possa ajudar você também a ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente e espiritualmente. Essas práticas de autocuidado já entraram na minha vida por várias formas, mas elas estão aí descritas em vários textos, em várias abordagens, tanto da saúde mental quanto da espiritualidade. A gente pode ver essas práticas nos textos filosóficos, principalmente ali na conversa entre Sócrates e Alcebiades, que foi tão bem estudado por Foucault, por Michel Foucault, filósofo francês, e a gente vê essas práticas também nos textos da tradição do yoga. Em vários textos do yoga, essas práticas estão todas ali. Então, para mim é uma junção aí do Ocidente, da filosofia ocidental com a filosofia oriental e que resulta numa boa prática de vida, Bom, vamos às práticas. São 5 práticas que eu adoto na minha vida e que fazem, como eu disse, toda a diferença para eu ter uma vida mais saudável. A primeira delas, então a gente sempre começa, do mais denso para o mais sutil. Então vamos começar aqui pelo corpo. Então, a primeira prática de autocuidado é atividade física. Qual a melhor atividade física? Aquela que você mais gosta. Não existe a atividade física, existe uma. Quer dizer, aquela que a gente tem afinidade, que a gente se sente bem fazendo, que é fácil da gente fazer todos os dias, praticar todos os dias. No meu caso, a atividade física que eu adoto é o yoga, que não é uma ginástica, a gente sabe disso, O yoga é uma prática espiritual, mas é uma atividade psicofísica. O yoga também trabalha o nosso corpo físico e a partir dali ele vai trabalhando o nosso corpo mais sutil, O nosso corpo mental, nossas emoções e a nossa espiritualidade. O yoga é uma prática que eu já tenho na minha vida há muitos anos, e que é responsável pelas mais profundas transformações que eu tive e ainda tenho na minha vida, Então, o yoga como uma prática de cuidados físicos, Ao lado do yoga também corro, tem outras atividades. Enfim, a atividade física é aquela que te dá prazer, A base é você ter o prazer. Bom, aí a gente caminha para algo mais sutil. Então a gente vai para uma outra prática de autocuidado, que é a leitura. A leitura também entrou na minha vida muito cedo. A minha mãe é uma professora aposentada e me alfabetizou antes de eu entrar na escola. Então desde muito cedo eu comecei a ler, a gente tinha livros em casa, então o prazer da leitura entrou na minha vida muito cedo. E por que a leitura é tão importante? Porque quando nós lemos um livro, a gente dialoga com aquele autor, a gente dialoga com aquela visão de mundo. E isso amplia a nossa capacidade de compreensão do mundo, de apreensão do mundo, amplia a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de receber novas ideias diferentes das nossas, e nos abre para a percepção maior da existência humana. Então a leitura é uma prática de autocuidado, já aí para uma coisa um pouco mais sutil, um pouco mais ligada à nossa capacidade mental e também à nossa sensibilidade.
Porque quando a gente lê, por exemplo, um livro de ficção, a gente entra naquele universo daquele autor e isso estimula a nossa própria criatividade. Bom, ao lado da leitura, uma outra prática que eu adoto na minha vida e que é muito importante também é a escrita. A escrita de si. De fato, quando a gente escreve, todo autor, né, toda pessoa que escreve, quando escreve, mesmo que seja uma história, algo que ele cria, ele está falando de si, né? De alguma forma ele está narrando de si mesmo. Então a escrita é sempre uma escrita de si, é sempre uma narrativa de si próprio. E quando nós contamos a nossa história, nós temos como perceber melhor a nossa própria atuação no mundo. Então, narrar, contar a própria história é deixar uma marca, de certa forma, no mundo. E eu não estou falando, né, de publicar, de se tornar um autor famoso, mas é deixar uma marca para si próprio. Relatar, né, todos os dias os acontecimentos da vida. Eu tenho esse hábito, logo pela manhã eu sento, escrevo no meu diário e me ajuda a perceber os meus pensamentos, as minhas emoções, as questões que envolvem a minha existência. Bom, com a escrita vem também a escuta, quer dizer, a gente falar da nossa vida para alguém, não só registrando no papel, mas ter uma interlocução sobre a nossa existência e de preferência com alguém que tenha um ouvido treinado para isso, né? Como eu falei, essas práticas de cuidar de si estão em vários textos. Um desses textos é a conversa entre Sócrates e Alcebiades. Então, Alcebiades, um jovem candidato a governante ali da Grécia, né? Ele chega para Sócrates e diz que quer governar as pessoas. E Sócrates pergunta a ele, questiona Alcebiades com a seguinte afirmação: como que você quer governar as pessoas se você não governa nem mesmo a si próprio? Então, essa questão, quer dizer, ela nos leva a pensarmos na nossa capacidade de se observar, de se cuidar. E é aí que traz essa questão da escuta. Quer dizer, ali começa um diálogo entre Alcebiades e Sócrates. Sócrates tem um ouvido treinado para conduzir Alcebiades por um bom caminho de compreensão de si próprio. E é isso que a gente faz nessa prática da escuta de si. Quando a gente procura alguém para relatar as nossas questões, para relatar os nossos questionamentos na vida, essa pessoa pode nos ajudar a conhecer um pouco mais da nossa mente, principalmente do nosso inconsciente, daquelas coisas que a gente nem sabe sobre nós mesmos. E estão lá escondidinhas e guardadas e acabam se revelando nesse diálogo ou nessa fala que se estabelece com uma pessoa que tem esse ouvido treinado. Essa função nas civilizações antigas era exercida pelo mestre espiritual, pelo guru, né? E hoje a gente tem os terapeutas, tem os psicanalistas, a gente tem os mestres aí também, que fazem muito bem essa função da escuta de si. E quando a gente fala para um mestre, para um terapeuta, a gente não está falando para ele, na verdade, a gente está falando para nós mesmos, né? A gente tem aí a possibilidade de se escutar. Nós nos escutamos e aí a gente torna palpável, torna real aquilo que antes ficava só tangenciando a nossa consciência como uma sombra, né? Então a gente torna isso palpável e aí, a partir daí, a gente consegue transformar aquilo que nos incomoda, né? Bom, a escuta e, por fim, uma prática mais sutil ainda, que é a meditação, que também faz parte da minha vida há muitos anos. Eu medito há muitos anos, todos os dias, e a meditação é o momento mais precioso que eu tenho comigo mesmo. É o momento em que eu tenho a oportunidade de escutar os meus pensamentos, de perceber os meus pensamentos, de perceber as minhas emoções,
os meus sentimentos, de perceber o fluxo desses pensamentos, onde eles se repetem, onde eles estão empacando a minha vida, enfim, é o momento que eu posso ficar mais em contato comigo mesmo. E aí também é o momento que eu posso estabelecer um contato com a minha espiritualidade, com a minha relação com o sagrado, né? É a partir da meditação que eu faço essa relação com aquilo que em mim é divino. Então, são essas 5 práticas, né? Cuidado com o corpo físico, a leitura, a escrita, a escuta de si e a meditação, que são práticas de autocuidado, práticas de cuidado de si e que fazem uma grande diferença na minha vida, e eu tenho certeza que fará também uma grande diferença na sua vida. Só tem um detalhe que eu quero encerrar com ele. Todas essas práticas dependem de uma outra prática que permeia todas elas, que é a disciplina. Nenhuma dessas práticas consegue se manter e produzir seus frutos sem que a gente se discipline a praticá-las todos os dias. Portanto, o meu conselho é que você comece com pequenos passos, sem muita ambição. Comece com pouco, com aquilo que você sabe que pode fazer. Poucos minutos de meditação, algumas páginas de leitura, algumas linhas escritas, uma boa conversa com alguém que saiba, possa te escutar. Então, com poucas práticas que vão estabelecer a rotina na sua vida, né? Porque a disciplina, ela se estabelece a partir da repetição. E essas práticas repetidas é que irão fazer a diferença. Não adianta a gente meditar um dia e depois passar 15 dias e não voltar ali pro assento da meditação. Então, o mais importante aí, antes de estabelecer essa prática, é estabelecer uma disciplina. Praticar essas atividades, né, desenvolver essas práticas todos os dias. O sucesso numa prática de autocuidado está diretamente relacionado à nossa disciplina e à repetição dessas práticas em nossas vidas. Então fica aí a disciplina como uma prática que permeia todas essas práticas e possibilita o avanço e o aprofundamento dessas práticas ao longo da vida. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado. A gente se vê toda semana aqui neste canal. Deixe suas questões, deixe suas sugestões e vamos nos falando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.